Amigos estudiosos internautas, prometemos de mostrar a vocês este processo de ensinar o verbo composto através do diagrama e utilizando o pulo de 4. O que é isso? Verbo composto e o pulo de 4. Vejamos aqui no diagrama. Vamos primeiramente utilizar o verbo ter, que forma a voz ativa. O seu parente, companheiro mais usual é o haver. Ter e haver formam a voz composta ativa. E o ser e estar formam a voz composta passiva. Ser e estar formam a forma composta passiva e ter e haver a composta ativa. Só que na ativa, o verbo ter principalmente, que é mais usado na formação do verbo composto ativo, o haver, ele é bastante usado aqui, no bloco modo temporal 2. Mas aqui o haver não cabe, não fica bem. Mas o ter nos ajuda a formar a voz passiva, a voz ativa, né? Composta. Vejam bem, eu tenho examinado, tu tens examinado, ele tem examinado, nós temos examinado, vós tendes examinado, eles têm examinado. Examinado sempre invariável, examinado. Vocês vão ver que na passiva não. Bem, observem o tempo. Eu tenho, tu tens, ele tem, é presente indicativo. Eu tenho, tu tens. Mas se colocar o particípio, que sempre traz ideia de passado, ele nos dá a ideia de passado, de pretérito. Uma vez se chamava passado, passado perfeito. Agora é pretérito perfeito. Mas passado e pretérito são sinônimos. Mas vejam bem, eu tenho examinado os documentos. Significa eu examinei. Só que examinei é simples e tenho examinado é composto. Só que eu tenho examinado está no presente indicativo. Eu dou o pulo de 4 e tenho aqui a ideia do pretérito perfeito do indicativo composto. Eu tenho examinado, tenho presente indicativo, mas tenho examinado realmente tem ideia passada. Eu tenho examinado, tu tens examinado, já pratiquei a ação, é um passado. Então, o pretérito perfeito composto se forma com o verbo ter no presente indicativo e mais o particípio. Pulo de 4 por quê? 1 mais 4, 5. Como vamos ver aqui também, pulo de 4, ó. Pulo de 4, pulo de 4. Eu tinha examinado significa eu examinara, forma simples examinara. Eu tinha examinado, tu tinhas examinado, ele tinha examinado. Tá? E nós temos aqui a ideia de pretérito mais que perfeito. Eu tinha examinado é a mesma coisa que examinara, forma simples que quase não se usa. Então, observem, ontem eu examinava, se fosse simples, mas ontem eu tinha examinado quando ele chegou, quando ele examinou. Então, eu já tinha examinado quando ele chegou, ou eu tinha examinado. A verdade é o seguinte, eu tinha, tu tinhas, ele tinha, é pretérito imperfeito indicativo, mas com o particípio dá a ideia de pretérito mais que perfeito. Eu tinha examinado, eu já tinha examinado o documento quando ele aqui compareceu, tá? É pretérito mais que perfeito. Eu já tinha examinado. É um passado. Quando ele chegou, também passado. Pretérito mais que perfeito. Então, pulo de 4. Auxiliar no presente indicativo, mais particípio, dá a ideia de pretérito perfeito composto. Pulo de 4. O auxiliar ter no imperfeito do indicativo nos traz a ideia, nos dá a ideia, se recebermos o particípio junto, se colocarmos o particípio, ideia de pretérito mais que perfeito. Eu já tinha examinado quando ele chegou. Eu já tinha passado, já tinha examinado, né?
E quando ele chegou, também é passado. Pretérito mais que perfeito. Os demais tempos todos, na forma composta, levam a marca do auxiliar. Levam a marca do auxiliar, tá? Os demais. Na passiva, então, não há mudança, não há essa mudança de ideia. Na voz passiva, com o verbo ser ou estar, nós temos o tempo e o modo do auxiliar. Não há aquele pulo de 4. Na voz passiva não há o pulo de 4. Observem, eu sou examinado, tu és examinado, ele é examinado. É agora. Ao passo que tenho examinado é passado. Mas na ativa, mas na passiva, eu sou examinado, tu és examinado, ele é examinado. Observem aqui, singular, eu sou examinado, tu és examinado, ele é examinado. Nós somos examinados, vós sois examinados, eles são examinados. Na voz passiva há concordância do particípio com o nome um ou pronome um. Vamos imaginar que seja uma moça, uma pessoa feminina aqui. Ela vai dizer, eu sou examinada por 2 médicos, tu és examinada por 2 médicos, e ela é examinada por 2 médicos. Nós somos examinadas por 2 médicos, vós sois examinados, ou vós sois examinadas, no feminino, e eles são examinadas. Observem que na voz passiva há concordância do particípio com o nome um ou com o pronome um. Na voz ativa, não. O particípio fica totalmente invariável quando o auxiliar é ter ou haver. Particípio totalmente invariável. Aqui, no singular é singular, no plural é plural. Se for feminino aqui, claro que vai variar e concordar. Então essa é a diferença. Então, na voz passiva, o tempo da forma verbal composta é o tempo do auxiliar. É o tempo do auxiliar na voz passiva. Na voz ativa, temos o pulo de 4. O auxiliar no presente do indicativo provoca a ideia de passado, o pretérito perfeito do indicativo. Eu tenho examinado, significa eu examinei, é passado. Aqui, o auxiliar no imperfeito do indicativo, com o particípio, traz ideia de mais que perfeito. Eu já tinha examinado quando ele chegou. Eu tinha examinado. Acontece o pulo de 4 aqui, 2 mais 4, 6, 1 mais 4, 5. Pulo de 4, onde há a alteração da ideia. O tenho, presente indicativo, mas com o particípio da ideia de passado, pretérito perfeito. Tinha com ideia, assim, tinha no pretérito imperfeito do indicativo, com o particípio passa a ter ideia de pretérito mais que perfeito. E os demais tempos são realmente os do auxiliar. Terei examinado, terás examinado, é passado, evidente, né? Então, parece muito simples. Lembrem-se aqui esta observação. Vamos focalizar, quem sabe aqui tem menos brilho. O que é que são esses verboides aqui? Verboides são as formas nominais do verbo. É o infinitivo impessoal, que tem só uma pessoa. Infinitivo pessoal tem todas as pessoas, todas conjugadas aqui. E gerúndio é invariável sempre. Particípio flexiona. Na passiva, flexiona, ao examinados, aqui singular porque concorda com um elemento só, tá? Então, aqui, varia, flexiona de uma pessoa para outra, no infinitivo. Gerúndio sempre é invariável, tanto assim que aqui NDO é o sufixo mal temporal, e aqui só o D, porque o O e o A, os e as aqui seria a flexão. Particípio. Tinha examinado, né? Se fosse o verbo ser, aqui vai caber então uma flexão aqui do particípio. O particípio iria flexionar. Ela tem sido examinada com todo cuidado. Elas têm sido examinadas com todo cuidado. O particípio flexiona, esse o troca. É sufixo, aqui é desinência, número pessoal. Aqui sufixo, modo temporal, NDO, gerúndio, é invariável. Então, minha gente, aí está o pulo de 4, que só acontece na
voz ativa com o verbo ter. Haver algumas vezes, principalmente aqui, né? Que significa o seguinte: quando uso ter no presente indicativo, mais particípio traz a ideia de passado. Mesmo que o particípio tenho, sozinho, ele tem ideia de presente, mas junto da ideia de passado. Pretérito perfeito composto. Pretérito mais que perfeito composto buscou o auxiliar do imperfeito e mais o particípio. Nós temos então aqui a produção de uma forma verbal composta no pretérito mais que perfeito, passado mesmo, mais que perfeito. E na voz passiva, o auxiliar ser impõe, dá, marca o tempo e o modo da forma verbal composta do auxiliar. O auxiliar, presente indicativo, sou, és, é, presente indicativo, forma verbal composta, presente indicativo. Aqui, eu era examinado, pretérito imperfeito do indicativo e a forma verbal composta continua no pretérito imperfeito do indicativo. Na voz passiva não há pulo de 4. Então, no livro vocês têm explicações bem claras. Estudem pelo livro se um dia vocês conseguirem. Verbo diagramado. Nós trazemos as duas formas, o pulo de 4 com o verbo ter e haver na voz ativa e a voz passiva composta mantém o tempo e o modo do auxiliar ser ou estar. Estudem bem o verbo composto. Ele é bem mais usado, muito mais usado do que se pensa. E ninguém está ensinando, né? Vejam bem. Eu estou estudando, é uma forma verbal composta, como a gente usa. Ele vai estudar, composta. É evidente que aqui não acontece o pulo de 4. Parabéns que nos acompanharam até aqui. Estudem bastante o verbo composto pelo DVD, quem sabe, ou pelo livro Verbo Diagramado que está disponível. Bom proveito para vocês, sucesso no estudo e em qualquer prova sobre o verbo.